Pontualmente meio-dia, pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM nessa semana mais curta para alguns. Para alguns? Para quem? Para os parlamentares brasileiros. Não, mais longa de férias para eles, porque eles não vão voltar trabalhar na quinta-feira nem na sexta-feira. Não volta. E também em protesto, ouvi dizer que tem gente que não vai trabalhar nem na quinta nem na sexta por aqui. Sei lá. Eu sou a Carla Bigato, te faço companhia ao longo dessa tarde até as 2 horas. O Eduardo Oineg chegou por aqui também, tava cutucando o Felipe Bueno um pouquinho mais cedo. Tudo bem, Oineg? Eu tô muito bem, vou ficar aqui até meio-dia com a dupla mais admirada do rádio brasileiro. Então vai embora, né? Vai ficar aqui até meio-dia? Até as 2 horas da tarde com a dupla mais admirada do rádio brasileiro. Sorry! Com ela, Carla Bigato, sempre elegante. E com ele, Felipe Bueno, que nos dá um elegante... Salve! Com uma camisa elegantérrima. Pensei que ele fosse falar sempre exótico. Não, jamais diria isso. Gola olímpica? Não é gola olímpica, porque ela não dá aquela viradinha. Eu acho que é rolê, não é? Sei lá. Vou tentar dar Pan-americana, eu diria. Pan-americana. Não é gola olímpica. Vão tocando aí que eu vou tentar dobrar. Dobrou? Não, então é olímpica. Atingiu o nível olímpico na gola, parabéns! E com a gente também aqui no estúdio, a ouvinte que faz a Band News ser a rádio mais admirada do Brasil. Em breve, também em 26 cidades. 26 cidades. Do estado de Goiás. Exato. Goiânia, mais 25 cidades. Vai ser um privilégio compartilhar esse tempo com a gente aqui. A gente está muito feliz. A gente vai ficar feliz de compartilhar esse tempo com eles. Bom, seguinte... No sábado, presidente Jair Bolsonaro falou um negócio importante. Ele tratou de um tema importante, que é o turismo brasileiro, né? Ele falou que quer transformar a Angra dos Reis na Cancún brasileira. Isso. Eu não vou discutir aqui o resto da declaração dele, porque ele disse que apenas os veganos que comem só vegetais se importam com a questão ambiental, que está embutida na discussão de Angra dos Reis. Eu não vou entrar nisso, porque a questão ambiental tem sido uma preocupação grande de vários setores produtivos do Brasil, com destaque para o agronegócio, que tem chamado muita atenção para a questão ambiental, até para poder vender seus produtos lá fora, lembrando que cuida das questões ambientais. Então, a questão ambiental não é um assunto de veganos, mas é um assunto dos que produzem alimentos, dos que produzem a carne. Ou seja, não é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. Embora haja muita questão ideológica nesse debate, é dos debates que mais contém questão ideológica. Mas vamos ficar na questão da Cancún brasileira instalada em Angra dos Reis. O Brasil, que é a 8ª economia do mundo, se orgulha de ter praias espetaculares, e tem, se orgulha da Amazônia, do Pantanal, recebe, historicamente, entre 5 e 6 milhões de turistas. Nós já falamos disso, ultimamente é 6,5 e tal. Então a gente está nesse patamar flat, que não muda, né? Quando a gente pega os principais emissores de turistas estrangeiros para cá, a Argentina está em primeiro lugar. 40% dos turistas brasileiros são argentinos, tá? Dos turistas que vêm para o Brasil são argentinos. Em segundo lugar vem os Estados Unidos, com 475 mil viajantes. Argentinos são 2 milhões e 600. Olha a diferença. E depois vem o Chile com 340 mil, enfim. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nessa ordem, as principais portas de entrada. Turismo no estado de São Paulo, 32% dos turistas internacionais chegam aqui. Rio de Janeiro, 20%. E Rio Grande do Sul, alguma coisa como 18%. É muito pouco para um país como esse, não há dúvida de que isso tem que aumentar, e muito. A gente já falou aqui mais de uma vez, o Peru, em 20 anos, saltou de 2 milhões e 200 para quase 5 milhões de turistas, e contando e crescendo, daqui a pouco cola na gente. Bom, a França recebe 84 milhões de turistas estrangeiros por ano, nós 6 e pouco. A Espanha recebe 65 milhões de turistas estrangeiros, nós 6 e pouco. No meio dos dois, os Estados Unidos com 70 milhões de turistas estrangeiros. A gente está falando de destinos incríveis, né? Pedaços importantes da história do mundo. Mas é duro saber que França e Espanha recebem 150 milhões de turistas, que é o que a gente precisa de 25 anos para receber. É chato. É chato saber que nos 4 anos do governo Bolsonaro, a França e a Espanha vão receber o que a gente vai precisar de um século para receber. Não é legal, é chato, é muito chato. A gente recebe menos turista do que esse país, mas recebe menos turistas também do que a Bulgária, do que a Croácia, do que a Tunísia. E da lista de 40 países mais visitados do mundo, a gente é o 40º.
A gente é o último da lista dos 40. A gente pode botar os 50 para a gente não ficar no pé, né? Mas você pega 40 e a gente é o 40º, sendo a 8ª economia do mundo, tendo a Amazônia, tendo o Pantanal, tendo o Rio de Janeiro. Como é que a gente explica isso? Aí entramos no México, que recebe 30 milhões de turistas estrangeiros por ano. 30. 5 vezes o Brasil. 6 milhões deles vão para Cancún. Cancún recebe a quantidade de turistas estrangeiros que o Brasil recebe. Ao decidir construir, no entanto, uma cidade como Cancún, ao decidir fazer aquilo, né, e Cancún foi feito, foi fabricado, né, aquilo é resultado de uma série de decisões que foram tomadas. Não foi assim, faremos Cancún aqui, como a gente fez com Brasília. Vamos fazer Brasília aqui. Foi uma decisão de Estado. Vamos fazer Brasília. Não foi assim, tá? Não foi assim como fizemos com a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, a gente não falou onde a gente vai botar a Zona Franca de Manaus. Pô, a Zona Franca de Manaus é em Manaus. A gente resolveu. Não é assim que fizeram Cancún. O grande eixo de turismo no México era Acapulco, que aliás fica no Pacífico. Acapulco virou um desastre. Acapulco era grande destino, as celebridades, os artistas americanos iam para lá. E aquilo virou um desastre. Hoje, para vocês terem uma ideia, Acapulco tem alguma coisa como 110 assassinatos por 100 mil habitantes. 110 assassinatos por 100 mil habitantes ao ano é 4 vezes, quase 5 vezes a média brasileira. É uma cidade que se perdeu para a droga e para o assassinato. Acabou, ninguém vai para Acapulco, né? E aí vamos fazer Cancún. Então vamos fazer Cancún. O que os caras fizeram? Começaram a fazer estudos sobre onde... primeiro, antes de mais nada, os americanos, 5 anos antes deles começarem a fazer Cancún, mandavam para o México e para o Caribe 400 e poucos mil turistas. Aí eles começaram a perceber que isso era crescente. E chegaram a mandar, os Estados Unidos chegaram a mandar mais de 1 milhão de turistas para o Caribe. Eles falaram, peraí, se os caras querem vir para cá, vamos atender esses caras, né? E não foi na linha, vamos convertê-los aos nossos desejos. Vamos ver o que eles querem. O que eles querem? Eles querem areia branca, eles querem resort do jeito que eles gostam. Então nós vamos fazer visitar hotéis no Havaí, visitar hotéis na Flórida, visitar hotéis... Então vamos fazer o que eles querem, né? Não seria o caso de Angra dos Reis. Você teria que fazer o que é permitido e você teria que fazer de um jeito que eles gostassem daquilo que a gente tem. Lá não, lá vamos fazer... Então eles pegaram uma faixa de terra na beira-mar, 15 quilômetros, 20 quilômetros, e fizeram aquilo ali. Algo muito parecido, sei lá, você poderia comparar com a Ponta Negra, eventualmente, no Rio Grande do Norte, mas não com Angra. Não é parecido com Angra. Definitivamente não é parecido com Angra. Aí começaram a transformar uma vila de pescador, que era uma península, né, ali virado para o Golfo do México, de frente para Cuba. Se você nadar em linha reta, você chega em Cuba, né? Não recomendo, mas chega. Aí os caras montaram uma estrutura e perguntaram uma vez, por que vocês estão querendo construir resort aqui? A resposta, nós queremos grana. Queremos pegar a grana dos americanos. Turista representa dinheiro. E aí começaram a fazer uma espécie de Zona Franca de Manaus. O que a gente fez com a Zona Franca de Manaus, botar dinheiro, o governo começou a botar dinheiro lá. Começou a comprar terra ali para evitar especulação imobiliária no começo. E começou o desenvolvimento de Cancún. O projeto foi aprovado em 69 e começou a construção em 1970. Então Cancún não é um negócio que aconteceu do nada, como uma força da natureza, e também não aconteceu como algo aleatório. Será aqui porque eu tô afim. Então quando o presidente fala que Angra dos Reis pode ser a Cancún brasileira, pode, mas pode não ser também. Vamos saber o que as pessoas que querem viajar para o Brasil desejam? Quem vem para cá quer o quê? Né? Por que quem vem para cá vai para o Rio de Janeiro, por exemplo? Né? E não dá para comparar o Rio de Janeiro com Cancún, são objetivos diferentes. Cancún é um nada do ponto de vista de cidade e o Rio de Janeiro é uma cidade importante, né? Cancún tem 1/10 da população do Rio de Janeiro. As pessoas que vão buscar as belezas naturais do Rio de Janeiro definitivamente não vão buscar o tipo de beleza natural em Cancún. Cancún é uma coisa da areia branca e o mar azul, né? Que oferece para o turista. Então, você montou uma estrutura para atender o turista americano. E hoje o turista americano toma conta daquilo. O que está acontecendo hoje em Cancún? Aumentou um pouco a criminalidade?
e caiu um pouco o turismo. Tem uma razão direta ali, eles identificam, fica com aquele medo. Mas, por exemplo, Cancún tem tantos apartamentos de hotel quanto o Rio de Janeiro inteiro, né? Então é um negócio que foi montado para atender o turista. E tudo tem que ser assim quando você vai fazer uma coisa profissional. Por exemplo, o Lula quis retomar a indústria naval. Como? Eu quero retomar a indústria naval. O presidente, é uma boa ideia retomar a indústria naval? É uma boa ideia, mas é também uma boa ideia você retomar a indústria automobilística, né? Fortalecer a indústria automobilística. Vamos fazer uma segunda Embraer? Também é uma boa ideia. Tudo pode ser uma boa ideia. Agora, a lógica econômica que está por trás é quando entram os profissionais, os estudiosos, os centros de excelência, os especialistas em turismo para dizer, Angra pode ser. O Itamar Franco, quando foi presidente da República, ele resolveu retomar a produção do Fusca. Por quê? Porque ele resolveu. Ele achou que era legal. E dali nasceu um incentivo para a indústria automobilística fazer os carros de motor 1000. E tinha um problema, não existia o Fusca motor 1000. Então tinha o Fiat motor 1000, tinha Ford, mas não tinha o Fusca. Então tiveram que adaptar a legislação para poder caber a volta do Fusca, porque o presidente queria a volta do Fusca. Saiu da cabeça do presidente. Porque sai da cabeça do presidente é ruim? Não. Mas porque sai da cabeça do presidente é bom? Também não. Não tem essa ligação. Agora, é legal que tem alguém pensando nisso e pensa, será que Angra pode ser? Cancún era uma área de preservação como Angra, tem lá seus pontos? Não, também não. Então, o Brasil precisa investir em turismo? Muito. O Brasil precisa ter infraestrutura para poder atender e receber turista estrangeiro? Demais. Falta. É um horror. Falta voo. Se você quiser ir para Manaus, é uma novela para ir para Manaus. E é importante poder chegar em Manaus. E é complicado. Se você quiser ir para o Pantanal, é complicado. A infraestrutura é complicada. O Brasil não está preparado para o turista. Agora, o Brasil é feito para o turismo, mas não está preparado para receber o turista. A gente deu aqui a notícia que o nosso Rodolfo Schneider contou, que é a história do Cristo Redentor, que estava sem a escada rolante e sem elevador. E a gente vai falar que o nosso problema é falta... Não, a nossa falta de coisas básicas, atendimento básico ao turista. Dá para aumentar 10%, 15%, 20% com pequenos ajustes, 30% com pequenos ajustes, sim. Quanto que o Peru investe no exterior para vender a marca Peru? Quanto que o Equador investe, né? Quanto que a gente está investindo? E como a gente está investindo? A gente está investindo, escolhendo 2, 3 lugares que as boas práticas e os estudiosos dizem esses devem ser os nossos locais? Ou a gente está se perdendo nas brigas políticas e aí a gente fala, conheço o Brasil, e o Brasil é um monstro, é muito grande, é gigantesco, né? A França e a Espanha juntas têm 1/7 da área do Brasil. A França e a Espanha juntas têm 1/7 da área do Brasil. Então você visitar, somados por 1/7 da área do Brasil, você bota lá 150 milhões de turistas, e aqui você espalha por 7 vezes mais área, 6,5 milhões, com 200 milhões de bocas para alimentar. E lá você tem muito menos boca para alimentar. Hoje em dia, se você vai... O Felipe Bueno acabou de voltar da França, entre outros lugares, você chega em Paris... é difícil alguém poder dizer eu tenho o meu barzinho onde só tem franceses. Não tem. Tem franceses, tem chineses, tem fila para tudo. Você tem que ter uma cabeça voltada para o turismo. E o Brasil não tem. Então, a gente não adianta ter uma área nova, investir numa área nova, dividir o que a gente já tem. A gente precisa estudar para saber quais são os nossos potenciais reais, aonde é que a gente pode realmente ganhar dinheiro com esse troço. A zona, é Manaus, né? É a Amazônia, tem um dinheirão para buscar ali, ou ali é mais um turismo especializado para pesca e tal? Pantanal, vale a pena ir para o Pantanal, ou a gente vai ficar disputando espaço com a África do Sul? Sabe, o cara quer ver o que tem no Pantanal, ou ele quer ver elefante? É esse mercado que a gente vai disputar, o mercado de bicho? A gente vai disputar o mercado de sol o ano inteiro? A gente não tem um mercado de sol o ano inteiro no Rio de Janeiro. Não tem. Esse mercado não existe em Angra. Sol o ano inteiro no Rio de Janeiro. Tem sol o ano inteiro no Nordeste. Em que regiões específicas? Tá, mas dá para disputar com esses caras ou não dá? Então, isso a gente não está estudando. A gente está tirando ideias da cartola. A última foi essa declaração. Vamos transformar Angra em Cancún. Angra nunca será Cancún, jamais será Cancún, porque são muito diferentes.
Agora, Angra pode receber 6 milhões de turistas, Angra pode ser o eixo de um desenvolvimento em torno do turismo como Cancún é, com aquela quantidade de baladas, é uma balada ao lado da outra, você sai de um hotel e vai para uma balada, outra balada, aquilo é uma coisa inacreditável, né? Bacana para ganhar dinheiro. Agora, é isso que a gente quer fazer em Angra dos Reis? Não sei se a gente quer fazer isso em Angra dos Reis, não sei se a gente quer fazer isso em Natal, não sei se a gente quer fazer isso no Ceará, em Pernambuco, ou se a gente tem que espalhar. A França não tem uma Cancún, né? A Espanha não tem uma Cancún. E eles faturam muito mais dinheiro com turismo. Então, a gente tem que achar uma Cancún, ou nem isso a gente tem que buscar. A gente tem que buscar um jeito de faturar muito dinheiro com turismo, porque é o dinheiro limpo, ambientalmente correto, é um dinheiro que as pessoas vêm e deixam o seu dinheiro aqui pelo prazer de estar aqui, né? Agora, elas não querem fazer sacrifícios para viajar. Quando elas vão fazer um safari na África, o safari da África, a gente pode depois até discutir mais detalhadamente como são esses safaris, como são essas viagens. Elas oferecem para o turista tudo aquilo que ele precisa. Você tem jantares no Saara, não é que o cara fica comendo areia, né? É tudo muito bem feito para que o cara tenha a melhor experiência. E no Brasil, o turista estrangeiro vem para cá, ele adora. Todas as pesquisas mostram isso. O cara reclama, fala que demorou, fala que ficou na fila, fala que foi mal atendido no sentido de que demorou o atendimento, mas ele sai adorando, ele fala, esse lugar é fantástico, ele quer voltar para cá. Então é importante que a gente invista nessa discussão, mas é importante que ela seja feita de uma forma profissional. Não dá para tirar Brasília da cartola, eu vou fazer a nova sede aqui. Entendeu? Não dá para fazer assim. A gente tem que fazer de um jeito profissional. Tem vários lugares investindo em turismo no Brasil, muitos quebraram a cara. Tem hotéis que estão fechados. A gente enterrou dinheiro público em fomento ao setor de turismo e a gente perdeu muito dinheiro com isso. Por quê? Porque os estudos eram mal feitos, porque os estudos eram escorados num desejo, eu quero que seja ali. Nós não podemos fazer isso, nós fizemos isso com uma série de coisas. Chega de amadorismo, né? É importante que as opiniões, elas disparem reflexões, mas elas não disparem ações, disparem reflexões e estudos. Em cima dos estudos, vamos decidir, é Angra? Vamos de Angra. Né? Não é Angra porque Angra não pode, então Angra não pode, vamos para outro lugar, e não precisa ser um lugar só, mas temos que fazer alguma coisa, isso sim, que o presidente apontou para um assunto importante, não há a menor dúvida. Agora, quero transformar Angra em Cancún, é um desejo dele, com base numa vontade dele, sem amparo em qualquer estudo. Tem que ter amparo. Se tiver amparo num monte de estudo, coisa bacana, independente, você diz, mas tem um ponto aqui, vamos fazer coisa lá. Então, eu acho que esse é o ponto. Nós não vamos conseguir transformar as coisas só pelo nosso desejo. Muito estudo, pouca vontade, muita vontade de fazer, mas sem voluntarismo. E dá para mudar. Não dá. México, 30 milhões de turistas, Brasil 6 milhões. Isso aqui é uma piada. O Peru daqui a pouco passa o Brasil. É patético. E lá também não tem Cancún, né? No Peru também não tem Cancún. É isso aí. Turismo já.